Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre gestão pública. E a gestão pública num aspecto muito especial, que é sobre a aplicação de políticas para o trânsito. Ao meu lado, aqui o convidado do Gazeta Entrevista de hoje é o diretor do Detran, o senhor Pedro Longo. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente, prazer. Senhor Pedro, o Detran Acre implantou um núcleo de apoio pedagógico, é isso? Isso, em relação exatamente. à política de trânsito. Que núcleo é esse, como ele funciona e que impacto ele tem na vida do motorista, do pedestre, do ciclista? Esse núcleo especificamente, ele tem uma finalidade de inclusão social. Por quê? Muitos motoristas, principalmente aqueles que têm necessidade da carteira com o registro de exercício de atividade remunerada, o motorista de um caminhão, por exemplo, que faça frete, né? Ele precisa, quando vai renovar sua habilitação, se submeter a um exame psicológico, psicotécnico. E às vezes o psicólogo identifica que aquela pessoa tem uma limitação, que ela é analfabeta, ela não consegue compreender as perguntas, ela tem essa dificuldade. Então nesse caso, isso eu me refiro geralmente são situações antigas, aquelas carteiras emitidas antes do Código de Trânsito Brasileiro, as restrições eram menores naquele momento, né? Então essas pessoas acabam sendo impedidas de obter a renovação da sua CNH. Então a nossa corregedoria, ela fica ciente, identifica essas situações e nós nos propusemos a dar uma alternativa para essas pessoas, que é uma equipe de pedagogos, né, que se dedica a inserir essas pessoas, a fazer o processo de alfabetização, já com foco voltado à obtenção da sua habilitação, da renovação, quando se tratar, ou mesmo naqueles casos de primeira habilitação, em que a pessoa não consegue compreender as provas teóricas. O senhor relacionaria ainda a existência de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas no trânsito com a qualidade do nosso trânsito? Existe uma relação direta ou esse número já é residual, o nosso trânsito caótico tem outras causas? Eu até não faço essa associação porque ela seria prematura, eu não tenho estudos que indiquem isso, né? O fato é que a lei exige a alfabetização e ela é necessária para você compreender placas, mensagens, né, postadas nas vias públicas, mas não necessariamente essas pessoas conduzam de forma imprudente. Muitas vezes temos motoristas antigos, há 20, 30 anos, né, que não têm histórico de envolvimento em acidentes, mas que pela legislação não preenche mais os requisitos atuais para obterem a renovação da sua CNH, né? Então, eu não faria essa associação automaticamente, mas evidentemente que é uma limitação, né? Você tem uma faixa com dizeres, por exemplo, de trânsito alterado numa determinada via. Pessoa que não sabe ler. Pessoa que não lê vai ter dificuldades, né? Agora, alguém que esteja lhe assistindo agora, certamente pode estar falando em casa, puxa vida, mas a gramática não dirige o meu carro. Como é que se contra-argumenta um pensamento desse, uma lógica dessa? É porque, na verdade, o trânsito, toda a orientação dele se dá na forma de sinais e de letreiros, né? São palavras, são símbolos, e isso faz sim com que a pessoa tenha que ter uma compreensão tem que ter a leitura, tem que conseguir identificar essa sinalização para ele se portar de forma correta no trânsito. Então, é uma exigência que a lei coloca. O que nós achamos injusto é uma pessoa... porque hoje, se você pensar bem, a mobilidade, o direito de dirigir, tem a ver com a própria dignidade da pessoa humana. E às vezes é a necessidade, é a possibilidade da pessoa trabalhar como mototáxi, no caminhão, fazer um frete, fazer uma renda. O que nós achamos injusto, e por isso ofertamos essa possibilidade, é que essa pessoa não tivesse uma alternativa, né? Simplesmente saísse lá com a negativa, fez uma vez, fez duas vezes, não conseguiu, e volta para casa, às vezes, sem um caminho, sem uma luz. Então dissemos, vamos ajudar nisso. E foi a forma que nós encontramos de atender esse público. Como que a pessoa que está nos assistindo agora, que é semi-analfabeta ou analfabeta, que precisa da carteira de motorista, o que ela tem que fazer, que documentos levar e onde levar? Veja, esse programa, por hora, ele tem um público, que é o público que foi reprovado nos exames, ou no psicotécnico ou na prova teórica. Então essas pessoas que já fizeram uma vez, duas, não conseguiram, né,
que percebam que tem essa limitação e que queiram, porque não é obrigatório participar, eles podem se apresentar ou na corregedoria do DETRAN, que funciona em frente ao 7º BEC, naquela sede, né? Ou no setor de educação de trânsito, que funciona na Antônio Rocha Viana, em frente ali à igreja, ao templo da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, num desses 2 pontos, ele vai receber a orientação. Mas o público deve ser esse, pessoas que já fizeram o teste e que foram reprovadas, né? Porque existem muitos outros programas de erradicação do analfabetismo do governo, dos municípios, Projeto Quero Ler e outros. Qualquer um desses a pessoa pode optar, mas aquele que já fez o teste, que não conseguiu obter por essa limitação, podem procurar, então, um desses 2 pontos. Senhor Pedro, eu não posso perder a oportunidade de ter um responsável pela política de trânsito no Estado, sem fazer uma reflexão a respeito da qualidade do nosso trânsito. Correto. Né? Hoje, como é que o senhor classificaria a qualidade da engenharia de trânsito na maior cidade do estado, que é a capital? O senhor consideraria péssima ou ruim? Porque qualquer coisa fora disso não está correto, né? Nós temos, Rio Branco tem um problema que é um problema de essência fundamental. A cidade não foi planejada. Temos algumas ruas planejadas, poucas, e o restante foi fruto de um desenvolvimento desordenado. Então nós temos vias estreitas, em alguns casos inclusive invasões, né? Então nós temos vias muito estreitas, a maior parte delas com possibilidade de mão dupla, de trânsito pelas 2 vias, e com estacionamento de ambos os lados. Então é evidente que isso é inviável, né? Mas tem melhorado. Nós temos uma parceria, porque o trânsito em Rio Branco ele é de responsabilidade fundamental do município, da RB Trânsito. Mas o DETRAN ajuda, por exemplo, a parte semafórica é todo o DETRAN, a Avenida Ceará, Encomendas e o Canal da Maternidade, a gente faz a manutenção como uma forma de ajudar o município de ele não ficar sobrecarregado. Mas nós temos uma outra parceria com o município, agora está sendo feito um estudo de tráfego, né, de engenharia de tráfego, e está sendo alterada o fluxo em muitas vias. Agora mesmo ali na Santo Inês, né, no Bosque, e posteriormente outras regiões da cidade vão sofrer essas intervenções, e nós temos contribuído, inclusive com recursos, para que a RB Trans possa fazer esse trabalho de aperfeiçoamento. Agora é aquilo que eu lhe digo, são correções que não vão suprir a falha que nós temos, que é de origem, que é uma cidade não planejada para o trânsito dos tempos modernos. Você falou em relação à sinalização. Eu me lembro que há alguns anos nós tínhamos aqui em Rio Branco, e eu estou falando de coisas recentes, não é coisa muito antiga, não. Claro. Aquele semáforo de contagem regressiva. Aquilo dava uma segurança para o motorista que esses atuais semáforos não dão. Ora, se eu estou vendo ali que está faltando 5 segundos para vir para o vermelho ou para o amarelo, eu já vou brecando e já evito pegar multa. Correto. A desconfiança que fica é de que tiraram aqueles semáforos porque diminuiu muito o número de multas. Procede? Não procede. São questões técnicas mesmo, que a equipe de engenharia de trânsito do DETRAN, e tem questões de custos também envolvidos. É muito caro essa manutenção semafórica. Aquele semáforo é muito caro. Exatamente. E todo o sistema, toda essa rede semafórica é muito cara. Mas nós estamos agora licitando e pretendemos fazer uma reformulação completa na rede semafórica, inclusive porque tem exigências de novas modalidades de luminosidade, que são exigências nacionais, que vão novas resoluções que a gente pretende atender. Então a ideia é, talvez para o ano que vem, nós consigamos fazer uma reformulação. Mas não tem nada a ver, são apenas questões técnicas mesmo, que recomendam uma ou outra modalidade de sinalização. Para finalizar a nossa conversa, que o pessoal aqui da técnica já está puxando a minha orelha. Bom, senhor Pedro, para o senhor contra-argumentar aquela afirmação que eu tenho certeza que o senhor já ouviu, de que o DETRAN existe lá dentro uma maquininha de multa, né? A indústria da multa e tal. O senhor poderia, para os nossos telespectadores, adiantar alguns números em relação a isso? Quanto que o DETRAN arrecada com multa anualmente? Qual é a cifra que o senhor tem para poder rechaçar esse argumento? Eu vou lhe dar os dados desse ano. Aliás, foi uma pergunta muito procedente. Nós reduzimos em 30% o número de autuações esse ano.
que a gente atribui até ao sucesso das campanhas de educação de trânsito. Porque uma coisa é compatível, quando você aumenta a educação de trânsito, você diminui as multas. Então, esse ano, em torno de 30% a 36% já é uma redução. A arrecadação anual do ano anterior foi em torno de 12 milhões, 11 milhões e alguma coisa. E esse dinheiro é revertido, hein? Esse dinheiro, pela lei, ele só pode ser usado para 3 finalidades: para educação de trânsito, para engenharia de trânsito e para fiscalização. Só para essas 3 atividades. E nós fazemos uma prestação de contas anual, detalhada de onde cada centavo desse recurso é destinado. E é publicada no site do Detran também. Aí vai para uma poupancinha nacional e aí é feita a distribuição pelo... Não, nós temos autonomia para usar desde que dentro dessas destinações. Então, posso usar para educação de trânsito, posso usar para um projeto de engenharia de trânsito, por exemplo, uma faixa elevada em alguma região, né? E para as atividades de fiscalização, que são os equipamentos, a parte também de sinalização, placas, tudo isso eu posso utilizar. Agora, não posso utilizar, por exemplo, para pagar folha de pessoal. Então, é um recurso carimbado, só pode ser usado para essa finalidade. Vigiado. E muito vigiado, e ainda bem que é assim. Que bom. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Prazer. O programa Gazeta Entrevista volta em instantes. Até lá.